Senhor, obrigado, Senhor, por a vida do meu irmão, Senhor, que vai hoje, Senhor, compartilhar aquilo que Tu trouxe até ele, Senhor, a Tua palavra, Deus. Fala através do meu irmão, Senhor. Usa a vida dele, Senhor. Que haja liberdade do Teu Espírito, Senhor, para tratar os nossos corações, Senhor. Que a Tua igreja esteja sensível à Tua voz, Pai. Nós esperamos de Ti hoje, Senhor. Nós estamos sedentos por Ti, Senhor. Então eu te peço, fala conosco, Pai, através da vida do meu irmão, Deus. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, Pai. Amém. Boa noite, igreja. Bem, eu conheço todos vocês aqui, né? Acho que a sua grande maioria, mas dá sempre um nervoso, né? Mas a gente está entre irmãos, está entre amigos, então eu espero que o Senhor fale com vocês, assim como Ele falou comigo. E é um desafio grande, né? Estar aqui, compartilhar a palavra, mas a oração nunca é demais. Vamos orar mais uma vez. Senhor, eu clamo a Ti, Senhor, que o Senhor possa encontrar, Deus, que essa palavra possa encontrar as necessidades, Senhor, de cada coração, que ela possa ser um bálsamo, Senhor, da Tua parte, para cada irmão individualmente. Eu oro que Teu Espírito Santo nos lembre, Deus, essas verdades que às vezes são esquecidas por nós. Eu clamo por isso, em nome de Jesus, Pai. Amém. Bem, eu queria começar falando um pouco sobre o título dessa mensagem. Olha só que pretensão da minha parte, né? Já chegar assim, mandando um título da mensagem, né? E o título da nossa mensagem é A Fraqueza dos Heróis e a Força do Pecador. A fraqueza dos heróis. Eu queria começar falando um pouco, se você ouve essa palavra heróis atualmente, hoje em dia, o que você automaticamente vem na sua mente? Esses filmes que não param de sair nos cinemas, em qualquer lugar aparecem esses super-heróis aí. E você certamente tem o seu preferido, né? Então eu queria começar falando dos nossos super-heróis da ficção. Os nossos super-heróis da ficção, eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já esteve em contato com algum desses super-heróis. Você pode até não gostar, né, Pisca? Mas em algum momento você vai estar em contato com esse negócio de super-herói aí. E eu quero colocar uma lista aqui. Eu tenho o meu preferido, que eu não sei se eu vou conseguir esconder, o meu preferido, mas você deve ter o seu também. Ou você tem o seu, você gosta mais do Homem-Aranha, ou do Superman, da Mulher Maravilha, do Hulk, do Flash, dos Vingadores, da Liga da Justiça. Você com certeza tem o seu filme favorito, tem algum desses personagens que esse aqui não é nem perto do que existe por aí. Se você já é um pouco mais, vamos dizer, se você é um jovem senhor como eu, você vai se lembrar dos heróis passados lá, do seu He-Man, da sua She-Ra aí, dos Thundercats, da Caverna do Dragão, com certeza, o Cleito lembra ali, já é mais, né, tá fazendo assim. Então, assim, falando sobre, isso mexe com a nossa infância, isso mexe com as crianças e mexe até com muitos adultos, mas mexe principalmente com a criança. Eu acho que quando a gente era mais, eu não posso nem falar, né? Quando a gente era mais, como é que eu vou dizer? Eu não posso nem falar quando eu era pequeno, né?
porque permanece. Quando eu era mais novo, certamente cada um de nós, assim, principalmente os meninos, qualquer cabo de vassoura se transformava na espada mais poderosa, na espada do Jaspion, na espada do Thundercats, esse cabo de vassoura, ele mexia com o imaginário dos meninos, né? E com certeza as meninas também gostam disso, né? E assim, como eu falei, todo dia aparece um filme de super-herói novo, todo dia aparece, inclusive saiu agora um super-herói novo aí no cinema, e então a gente está sendo bombardeado por esses super-heróis. Assim, se você não gosta, tudo bem, é um direito que você tem, mas é uma coisa que está na nossa cultura. É um direito seu não gostar desse tipo de filme, né? E o que acontece? O seu sobrinho, seu filho, seu neto já pôs você em contato com algum desses super-heróis. Com certeza. Com certeza você já saiu em busca do super-herói mais novo que você nunca ouviu falar para comprar de presente para alguém. Isso com certeza deve ter acontecido com você. Inclusive eu me peguei indo buscar um boneco que era o super-herói novinho aí que a criançada gostava, que era o tal de Menino Gato. É um menino gato aí, tá bombando aí, a criançada adora, e eu tive que ir atrás desse menino gato, que eu não sabia, não tinha a mínima ideia do que era esse boneco. Mas a gente foi atrás. E assim, esses super-heróis, todos eles têm os seus superpoderes, eles têm as suas habilidades, mas todos eles, na ficção, eles têm os seus conflitos, eles têm as suas demandas, eles têm as suas inquietações. Então, isso na ficção também acontece. E assim, falando de super-herói, assim, a fraqueza desses super-heróis, assim, ela sempre aparece no filme. Tem horas que eles estão tomando paulada para tudo que é lado, mas de repente eles viram o jogo. Então, assim, falando um pouco da fraqueza desses super-heróis, que também são humanos, têm as suas questões complicadas, a fraqueza do super-herói da ficção mais famosa que a gente tem é a Kryptonita, né? A Kryptonita e eu vou confessar para vocês que esse é o meu super-herói favorito. Pode aparecer aí qualquer um desses aí, desses Marvel aí, né? Mas ninguém, eu acho que na minha infância foi o que mais mexeu comigo, e até hoje eu gosto muito do Superman. E ele tem a fraqueza dele mais evidente, né? Que é aquela kryptonita, aquele metal verde lá, aquele negócio lá que deixa ele fraco, deixa ele bem debilitado, ele não consegue usar suas forças, e ele fica fraco. Eu tentei tirar alguma lição para a gente aqui, e eu acho que nós, como pecadores, também temos a nossa kryptonita, né? Temos alguma coisa assim que deixa a gente fraco, que deixa a gente desanimado. Isso acontece com a gente também. Mas esses heróis, todos eles têm o seu lado humano, né? E vamos parar de falar de ficção e vamos falar um pouco da realidade. Vamos falar da realidade bíblica, né? E esses heróis, eles são muito legais, eles mexem com a ficção, né? Eles são ficção, eles mexem com o nosso imaginário, eles dão um tempo de lazer para a gente. Alguns filmes a gente consegue tirar alguns aprendizados, mas a gente vai mesmo agora para a palavra, né? Em Hebreus 11, a Bíblia nos fala sobre os heróis da fé. Tem os heróis da ficção e temos também os heróis da fé descrito em Hebreus 11. É uma lista grande também de heróis. É uma lista grande de heróis,
E assim, nesse capítulo, a gente não vai ler, porque o capítulo é grande, a gente só vai fazer uma breve passagem, né? Eu quero te encorajar a ler na sua casa sobre esses heróis. Eu quero te encorajar a saber mais sobre esses heróis descritos em Hebreus 11, que são os heróis da fé. E eu vou citar nos próximos, eu vou citar alguns desses heróis. Serginho, coloca aquela tabela lá de heróis para a gente. O próximo slide, por favor. Aí está uma lista de todos os heróis da fé descritos lá em Hebreus 11. Começa lá com Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, José, Moisés, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi e Samuel. Esses são todos os heróis descritos, e ali também consta a passagem, onde conta a história de cada um desses heróis, desses homens, dessas mulheres de fé que estão no texto bíblico para encorajar a gente, para que a gente possa tirar lições com a vida deles. E eu queria te encorajar para você ler a respeito desses heróis da fé que a Bíblia chama eles. Eu confesso que desde pequeno, não, né? Desde mais criança, a história de Sansão, para mim, quando eu lia lá que ele pegava os leões lá, eu ficava fascinado com a história de Sansão, né? E eu não sei qual é a palavra de Deus aqui que você pode aprender. Eu te encorajo a ler esse capítulo e a querer saber mais sobre esses heróis. E não é porque eles são descritos na Bíblia como heróis da fé que as falhas dele não estão apresentadas. Eu vou falar só sobre alguns, a gente nem tem tempo de falar sobre todos, mas eu queria falar sobre Noé. Noé começou a construção da arca, e as pessoas nem sabiam para que aquilo ia servir, mas ele foi com fé. Ele foi em direção ao que Deus tinha pedido para ele fazer. Mas em algum momento também da sua caminhada, Noé demonstrou uma fraqueza. Noé errou em algum momento, se embriagou, acabou se expondo, e o seu comportamento gerou consequências desastrosas. Tudo bem aqui? Continua. Em algum momento, essa falha de Noé, ela trouxe consequências desastrosas para a família dele. A palavra não isenta os heróis dos seus erros. Esses erros eles estão mostrados aqui. Abraão também, um homem disposto, a oferecer o seu próprio filho como sacrifício, confiando em Deus, crendo que a vida do seu filho seria restituída de alguma forma. Mas um pouco antes desse episódio, Abraão também mostrou fraqueza em algum momento. Abraão mentiu para Abimeleque. Na verdade, ele não mentiu, ele disse uma meia-verdade, mas a meia-verdade é uma mentira completa. Isso também traria consequências, Isso traria consequências. Deus teve que entrar nesse meio para tentar consertar essa meia-verdade, que é uma mentira. Então, isso fica de aprendizado para a gente. Não adianta a gente querer, para não ficar bem, para não ficar mal, na verdade, com alguém, soltar uma meia-verdade. Essa meia-verdade, ela pode
trazer consequências sérias sobre a nossa vida. Sem falar também de Sara. Sara foi obrigada a crer numa promessa de Deus, que ela, quando recebeu essa promessa, ela nem acreditava mais, ela riu. Mas ela creu. Ela creu depois e, sabe, mas naquele momento ela duvidou. Naquele momento ela não cria que o Senhor seria capaz de fazer e ela duvidou, ela riu. Isso também, Jacó, fala de Jacó também. Jacó cria que Deus ia cumprir as promessas dele, mas em algum momento também Jacó fraquejou. Ele enganou seu pai, seu irmão, sabe, para ficar com a bênção do pai. Ele também falhou em algum momento. Moisés, fala de Moisés. Moisés decidiu deixar o Egito para trás, optou por ir para Israel para sofrer com o povo, deixou para trás o Egito, mas Moisés também, em algum momento, fraquejou, ele matou aquele egípcio, ele não fez o que Deus pediu para ele fazer, e isso trouxe consequências para ele. Por causa de não obedecer, ele não entrou na terra prometida. Davi também está na nossa lista aí de grandes heróis, um homem segundo o coração de Deus, mas também teve as suas fraquezas expostas, sabe? E todos esses, olha, a gente poderia ficar horas e horas detalhando a vida de cada um desses heróis, mas o que a gente tem que aprender com isso é que a palavra de Deus não oculta a fraqueza dos seus heróis. Não oculta. E por que essas falhas não são ocultadas? Para que a gente possa aprender com cada uma delas. A gente pode pegar esses exemplos de vida deles e a gente precisa aprender com os erros dos outros. E esses irmãos que por algum momento falharam, isso está escrito para que a gente não cometa as mesmas coisas e que a gente seja capaz de aprender com eles. E o comparativo que eu quero fazer é que tanto os heróis da ficção, que a gente falou há pouco, quanto os heróis da fé, eles têm um momento que parece que eles vão perder a batalha, mas eles vencem. Eles vencem. E no final, eles derrotaram o inimigo e eles venceram. Eles venceram. E assim como a vitória desses heróis foi alcançada, a nossa vitória também, ela está garantida. Por quê? Não foi nós que ganhamos. A nossa vitória está garantida porque Cristo venceu por nós na cruz. E eu quero colocar aqui o próximo slide também, só um breve resumo do que a gente pode aprender com a fraqueza, com a falha desses heróis. Vamos lá? O nosso mau comportamento, ele pode afetar a nossa família e a todos ao nosso redor. O nosso mau comportamento pode afetar a nossa família e a todos ao nosso redor. Mentir nunca vai ser uma saída para nos livrarmos de situações embaraçosas. Nós jamais devemos duvidar, rir das promessas de Deus. A gente jamais vai perder por esperar em Deus e obedecê-lo. A cobiça dos olhos, ela pode ser o pontapé inicial para que a gente caia em pecado. Sabe, essa cobiça é o primeiro sinal que a gente pode ser fisgado pelo pecado. E uma certeza absoluta que nós podemos ter é que nós vamos sofrer alguma consequência se nos deixarmos levar pelo pecado. Se a gente se arrepender, colocar diante de Deus, vamos seguir em frente, mas se a gente não se arrepender, a gente vai sofrer consequência do pecado. Esses homens e essas mulheres,
nesse momento, eles pareciam que não iam vencer, mas eles venceram. E o que a gente viu até agora é que todos os heróis, sejam eles da ficção ou da realidade bíblica, eles têm seus momentos de fraqueza. E agora eu quero chegar na outra parte do nosso tema, que é falar um pouco sobre a força do pecador. E essa realidade que a gente vai falar agora é um pouco sobre a vida do apóstolo Paulo, que tem muito para nos ensinar, e agora, finalmente, a gente vai chegar no nosso texto de hoje, que é 2 Coríntios 12, 9 e 10. 2 Coríntios 12, 9 e 10. Abram suas Bíblias aí. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Esse texto fala, Paulo escrevendo aos nossos irmãos lá em Corinto, ele está falando no início do capítulo, ele falou sobre as visões, e ele está falando nesse momento sobre o espinho na carne, que assim, a gente não sabe o que é, muito se especula sobre o que é esse espinho, o texto bíblico não deixa claro exatamente o que é, existem várias opiniões, vários estudiosos falam sobre o que pode vir a ser esse espinho. Alguns acreditam que é a teoria que mais chegam em consenso entre os estudiosos, que era algum... Tudo bem aqui? Que era alguma coisa nos olhos que Paulo tinha, né? Eles até confabularam lá sobre uma possível doença que chamava oftalmia crônica, que era um problema que Paulo trazia nos olhos e que às vezes, talvez uma inflamação mais grave, deixava ele com uma aparência bem feia mesmo. Ele até fala sobre isso lá no texto de Gálatas. Esse espinho na carne trazia para ele uma aparência não muito agradável, né? E ele clamava ao Senhor constantemente para que fosse livrado desse problema, mas o Senhor não o livrou. O Senhor não o livrou. E o que o Senhor disse para Paulo é o mesmo que ele diz para nós hoje: a minha graça é suficiente para você. Hoje é o que o Senhor tem a dizer para nós, que a graça dele é suficiente para nós. Então, esse favor, essa graça, esse favor que você não merece, é a graça que te livra da morte eterna, da separação eterna de Deus. É isso que basta para você, meu irmão. A graça, esse favor que você não merece, é o que te livra do poder do pecado. É o que te livra do poder do pecado. Sabe, o poder que o pecado exercia sobre a sua vida, ele não existe mais. Essa influência, sabe, essa graça que Deus derramou sobre nós, o poder para nos livrar do pecado, essa graça é suficiente para nós. Uma pergunta: não está sendo suficiente para você? O que você quer mais? Porque assim, a gente é tentado a merecer alguma coisa. A gente é tentado a merecer. A gente é tentado a querer fazer alguma coisa para merecer.
mas nós não merecemos. A graça de Deus deve ser suficiente para nós. E quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, o poder de Deus, ele vem sobre nós. Ele vem de uma forma que potencializa o poder de Deus, quando reconhecemos a nossa fraqueza. Eu queria ler só um texto com você, 1 Coríntios 1, 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Lendo esse texto aqui, eu só tenho que falar uma coisa para você. Parabéns. Parabéns, porque nós somos fracos e fomos escolhidos pelo Senhor. O Senhor te escolheu. Parabéns. Você é escolhido do Senhor. O poder do pecador, voltando lá ao nosso tema, qual que é o poder do pecador? Qual que é o nosso poder? O nosso poder está em reconhecer que somos fracos, para que o poder de Deus venha sobre a nossa vida. Sabe, a gente reconhecer que é fraco, é como se a gente estivesse limpando o campo, para que o poder de Deus venha sobre a nossa vida. Então, esse é o nosso poder, em reconhecer a nossa fraqueza. O poder do pecador é esse, reconhecer total dependência de Cristo. Só que assim, como eu disse, muitos de nós insistem em querer ser comparado com um super-herói lá da ficção. Colocar uma capa, uma máscara de super-herói desses da ficção que eu falei, e acha que vai poder vencer as batalhas vestindo essas máscaras, vestindo essa capa, essa roupa que não é nossa. E assim, para muitos de nós, eu até escrevi aqui, parece que é igual eu falei, a gente quando criança, querendo brigar com um cabo de vassoura, achando que é a espada super poderosa, e não é. A gente querendo vencer o pecado de peito aberto, é como se fosse uma criança com um cabo de vassoura na mão, que não vai conseguir vencer. A gente consegue vencer quando a gente declara a dependência total do Senhor. E a fraqueza de Paulo talvez fosse essa enfermidade, que ele não queria conviver mais. Ele não queria mais conviver com aquilo. Mas Deus disse para ele que ele era capaz de conviver com aquela enfermidade. Deus disse que ele era capaz. E tem coisas que a gente não quer mais conviver. Não é verdade? Tem coisas que a gente não quer mais. Mas o Senhor diz para nós que nós somos capazes. Nós somos capazes de conviver. Talvez seja um problema bem grande, mas o Senhor diz que você vai ter que passar por esse problema. Talvez é uma doença que você quer assim que Deus te cure o mais rápido possível, mas não é no seu tempo. Não é no seu tempo. Deus diz que você precisa conviver com esse problema. Situações para lá de desagradáveis que a gente enfrenta no nosso dia a dia, mas o que o texto diz, não sou eu que estou dizendo, a palavra de Deus diz que a graça do Senhor te basta. A graça do Senhor te basta. E a gente conhece um pouco da história do apóstolo e a gente sabe que esse
espinho na carne que ele tanto queria se livrar, não impediu ele de forma nenhuma de servir a Deus, sabe? De compartilhar o evangelho. A fraqueza dele nunca limitou ele para a obra de Deus. Nunca limitou. A gente sabe o que esse homem enfrentou. O que o apóstolo Paulo enfrentou. Ele enfrentou prisões, açoites, levou chibatada, foi apedrejado, sofreu 1, 2, 3 naufrágios. É muita coisa. É muita coisa. E isso não impediu a fraqueza dele, a condição dele, não impediu dele expandir, sabe, de querer mais de Deus, de querer conhecer mais a Deus. Tantos perigos que ele enfrentou nas cidades, quantas fugas de sinagoga que ele teve que fugir, porque os fariseus queriam pegá-lo. E Paulo, quando estava escrevendo isso, esse texto, ele estava enfrentando a perseguição dentro da própria igreja de Corinto. Ou seja, os falsos irmãos agora, não bastava tudo que ele tinha passado, ele estava começando a enfrentar perseguição dentro da própria igreja de Corinto, a igreja que ele tinha fundado. Então, assim, essa é um pouco da história. A gente não pode chamar esse homem de herói também? Mesmo ele não estando lá na nossa lista, esse homem é um herói da fé. Esse homem é um herói da fé. E a pergunta que eu quero fazer para nós hoje é: qual que é a nossa fraqueza? Qual que é a nossa fraqueza? Ninguém gosta de ser chamado de fraco em situação nenhuma. Mas você sabe qual é a sua. Você sabe qual é a sua. E a fraqueza é falta de vigor, é um estado físico, sabe, cansado, desânimo. Às vezes a gente está desanimado para servir a Deus, para compartilhar de Jesus. Às vezes a gente está cansado. Às vezes é uma enfermidade que você está tendo que, sabe, que enfrentar. E assim, o Senhor pode te curar, porque Ele é poderoso, no estalar de dedos Ele pode te curar. Mas Ele pode não te curar também. Ele pode não te curar. E Ele vai deixar de ser Deus por conta disso? Jamais. Jamais. Ele não curou Paulo. E Ele pode curar você. Mas Ele pode também não curar. A gente precisa ser realista. A gente precisa ser realista. Às vezes, a tua fraqueza, meu irmão, é um pecado que você precisa abandonar. Você precisa, eu preciso, nós precisamos abandonar o pecado. A gente vai fazendo concessões, vai permitindo algumas coisas que não são permitidas. Você acha que vai vencer o pecado de peito aberto? Não vai. Não vai vencer. Às vezes, esse pecado vai trazer consequências para você, para sua família, para as pessoas que estão na sua volta. Pare, pense. As consequências podem ser desastrosas. Então, se arrependa, meu irmão. Se arrependa. Tem um texto que é muito dito, né, quando a gente vai tomar ceia, que é: analise o homem a si mesmo, né, antes de comer pão e beber do cálice. E às vezes nós fazemos uma análise bem equivocada. Às vezes a gente pega esse texto e assim, a gente pega o pão, pega o
cálice fica parado assim, com aquela carinha de dó. É para saber se a gente tem algum pecado que faz com que a gente permita ou não tomar ceia. Meu irmão, não é nada disso. Não é nada disso. Analisa o seu caminhar. Pede para que o Senhor sonde o seu coração. Para que a palavra de Deus tenha liberdade, tenha acesso mais profundo da sua mente, do seu coração, e ela pode tirar todo lodo, tudo que não vem de Deus. É essa análise que a gente precisa fazer, e não é só no momento da ceia, é o nosso dia a dia, no nosso caminhar todo dia, essa análise tem que ser feita. Essa conversão que a gente muito fala, né? Essa conversão, ela tem que ser diária. Todo dia a gente tem que estar deixando um caminho para trás. A gente tem que estar dando meia volta em direção ao pecado. A gente precisa fazer isso todos os dias. E falando um pouco, já terminando quase, falando um pouco sobre esse aperfeiçoar que o texto fala. Ele fala aperfeiçoar, é um verbo. Mas é um verbo que nós não conjugamos. Na palavra de Deus, esse aperfeiçoar é um verbo que o Senhor conjuga. Porque quem aperfeiçoa é Ele. A gente vai querer arrumar alguma coisa, mas a gente dá uma garibada, dá uma melhoradinha assim quando a gente consegue, né? Tem coisas que a gente põe a mão e a gente não vai melhorar, vai piorar. E aqui não, o texto fala que o Senhor aperfeiçoa. E o que é esse aperfeiçoar? É tornar perfeito, ou tornar mais que perfeito. Sabe, esse verbo, quem conjuga é o Senhor na nossa vida. Sabe, é aprimorar, é Ele que faz isso. Sabe, ainda uma definição sobre o que é aperfeiçoar, é completar, terminar o que está incompleto. A obra de Cristo em nós, ela vai se completando a cada dia. Por isso que nós precisamos reconhecer as nossas fraquezas, reconhecer a nossa dependência de Deus, para que o que não está completo venha se completando a cada dia. O poder de Deus sobre a nossa vida faz isso. O Espírito Santo Consolador faz isso. Ele nos capacita para vencer o pecado. Quando a gente declara a nossa total dependência do Senhor, a gente permite que o Espírito Santo de Deus nos encha. E por que a gente deve ser cheio do Espírito Santo? Para bater no peito e falar, eu sou um super crente. Eu sou um super religioso. Não, isso eu não faço, porque eu sou crente. Não, isso aqui também eu não faço, porque eu sou crente. Não, não é isso. Cheio do Espírito Santo, reconhecendo as nossas fraquezas, para compartilhar Jesus com a nossa vida, no teu dia a dia, no teu trabalho, com aquelas pessoas que você não suporta no teu trabalho, é com elas, sabe? Com aqueles familiares assim que são uma bênção, sabe? Ah, eu não vou nem lá, não é isso, é com esses que a gente tem que compartilhar Jesus, porque aqui voltando um pouco para os heróis da ficção aqui na nossa sala de justiça aqui, é muito fácil. Aqui na nossa sala de justiça aqui, todo mundo é super-herói, tá todo mundo querendo vencer. Agora lá fora que a gente vai se deparar com isso. Lá fora.
E assim, sabe, nesse mundo caído, a gente tem visto, olha, você sabe, eu não preciso ficar falando aqui, que você sabe qual a condição que o mundo se encontra hoje. Você sabe disso. Você ser diferente. Diferente não porque você tem força para isso, mas que o poder do Espírito Santo na sua vida é capaz de fazer você diferente. Para parecer um crente, não, esse aí é crente, olha lá a roupa dele lá. Irmão, não é por tipo de roupa que os crentes têm que ser conhecidos. Não é pela Bíblia embaixo do braço. Que hoje, né, com o celular é facilmente substituído. Então, os agentes secretos de Jesus aí, sim, sabe? Não é ter aparência de crente, de forma nenhuma, porque a aparência de crente não vale nada. Nada, 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 nada. Como que isso pode ser prático na nossa vida? Que a gente permita que a palavra de Deus tenha livre acesso ao nosso interior, à nossa mente, para que o nosso interior seja transformado. O nosso interior seja transformado. E dessa forma, meu irmão, reconhecendo a dependência, reconhecendo a nossa fraqueza, reconhecendo que somos totalmente dependentes do Senhor, a gente vai poder usufruir da graça dele sobre a nossa vida, e a gente vai poder ter esse poder de Deus se aperfeiçoando em nós, para que sejamos pessoas melhores, maridos melhores, esposas melhores, filhos melhores, cidadãos melhores, patrões melhores, companheiros melhores. E assim, a gente vem para cá para aprender da palavra. Não dá para a gente viver a vida cristã carreira solo. A gente precisa estar em comunhão com os irmãos, comunhão com a palavra. Juntos, a gente vai vencer, porque Cristo venceu por nós. E desta forma, a gente vai ser capaz de dizer o mesmo que o nosso irmão Paulo disse: quando sou fraco, aí é que sou forte. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor. Nós queremos reconhecer, Deus, a nossa total dependência de ti. Deus, nós clamamos que o teu Espírito Santo, Deus, nos encha com o poder do alto, Senhor, para que nós possamos refletir a tua glória, Deus, compartilhar quem tu és, Senhor, na nossa vida, para esse mundo caído, Senhor. Nós queremos, Deus, deixar para trás as nossas fraquezas, Deus, os nossos pecados de estimação, Senhor. Deus, por favor, eu clamo por isso, Deus, que a tua palavra na nossa vida venha a ser algo prático, Deus, que a gente possa nos examinar o tempo inteiro, Deus, em direção à tua palavra, Deus, à tua verdade, a direção de quem tu és, Senhor, para que o teu poder sobrenatural do teu Espírito Santo possa se aperfeiçoar em nós, Deus. Eu clamo, Deus, que nós tenhamos corações abertos, Deus, corações como um campo, Deus, livre, Deus, para receber o teu poder, Senhor. Não para que possamos nos orgulhar disso, Deus, mas que possamos nos orgulhar de que o Senhor, na nossa vida, nos faz viver coisas extraordinárias. Muito obrigado pela obra perfeita na cruz, Deus. Amém.